Olá, graça e paz. Eu estou aqui para compartilhar uma reflexão com vocês, baseado na vida de três personagens da nossa história contemporânea e antiga. O primeiro dele é o Augusto Cury, psicoterapeuta e escritor. O outro é o grande rei Davi, o salmista Davi, da Bíblia hebraica, cristã e islâmica. E o terceiro é o poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade, é considerado aí um expoente, da segunda geração do modernismo brasileiro. E o que essas três pessoas, essas três figuras aparentemente distintas, no tempo, obviamente, mas nas suas histórias podem ter em comum e podem dialogar entre si. Bom, todos esses três autores, em algum momento de suas vidas e obras, eles trabalharam a questão do tempo, da vida e de como podemos passar por esse período tão curto da nossa existência com esperança, e esperança que não é alienação ou você ficar vivendo como se não encarasse os problemas e fosse uma espécie de ingenuidade sobre a vida e os problemas. E também trabalharam essa questão do significado da nossa vida, de como a gente pode deixar a nossa passagem aqui nesse tempo com algo, com um legado, alguma coisa que vai fazer diferença na vida daquelas pessoas que ficam, depois da gente. O Augusto Cury, ele escreveu um livro, foi um best-seller, chamado O Vendedor de Sonhos. E agora, recentemente, foi lançado um filme homônimo, O Vendedor de Sonhos. E nesse filme eu recomendo para vocês assistirem esse filme. A gente tem dois personagens centrais, dois protagonistas. Um deles é o Júlio César, vivido pelo ator Dan Stubble, e que é um psicólogo, frustrado com a vida, decepcionado com a vida e que tenta o suicídio. Aliás, o filme começa com a tentativa de suicídio desse personagem. E o outro personagem é conhecido como Mestre, o Mestre, que é vivido pelo ator César Trancoso. Ele então entra na vida do Júlio César a partir dessa tentativa de suicídio. Ele consegue evitar essa tentativa de suicídio, e assim o filme vai se desenrolando. E todo o filme debate essa temática, como que a gente pode passar por essa vida, de maneira priorizando as coisas que realmente devem ser importantes para nós. E como, quando a gente prioriza coisas que não deveriam ser priorizadas, como isso pode afetar essa nossa vida. É um roteiro muito bom, é um filme emocionante, você vai se emocionar durante vários períodos do filme. Não cabe aqui nesse vídeo a gente discutir o roteiro, o link entre as partes do filme, mas vale a pena, nesse momento de quarentena, você assistir esse filme. Eu assisti na Netflix e eu acho que você também pode conseguir assistir esse filme através da Netflix ou da internet. O outro personagem dessa nossa fala é o salmista Davi,
né? E ele escreve um salmo, no capítulo 30 do livro dos Salmos, tem um salmo de Davi, e a temática desse salmo é recomeço, né? Reconstrução. E é o Salmo 30, no versículo 5, ele diz, o escritor ele diz assim: o choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem pela manhã. E interessante que no filme, o autor, ele também utiliza essa temática da vírgula, no sentido de que a nossa vida sempre pode ter um recomeço, um reiniciar, né? um horizonte de novas possibilidades, e sobretudo de mudança. E a última cena do filme, ou uma das últimas cenas do filme, o filme começa com uma tentativa de suicídio e também termina com uma tentativa de suicídio, que é uma temática também que está dentro das temáticas do filme, que é agora no final o filho do Júlio César, que é essa decepção que esse personagem tem da vida, está ligado, entre outras coisas, à sua relação familiar, sobretudo com o seu filho. E ele termina o filme, o filho, no mesmo local, né, no parapeito do mesmo prédio onde o pai, lá no início, tentou o suicídio, ele se depara com o filho na mesma tentativa de suicídio. E no diálogo, ali tentando persuadir o filho daquela atitude, o Júlio César ele diz: olha, eu tenho uma vírgula para oferecer para você. Essa vírgula foi oferecida para mim e eu quero oferecer essa vida para você, essa vírgula para você. Ou seja, no sentido de que, olha, não precisa ser um ponto final, né? A nossa história não precisa acabar aqui. Isso não precisa terminar com esse momento terrível, por exemplo, que a gente está vivendo na humanidade. A gente pode ter um recomeço, né? A gente pode ter um novo recomeçar pessoal e também enquanto sociedade. E nesse salmo, o salmista ele usa essa temática da vírgula, né? E fazendo uma alusão de que depois da vírgula há um novo tempo, há uma nova perspectiva. E ele usa elementos que a literatura e a poesia se apropriam bastante para discutir essa questão de momentos que a gente vive na vida. Então o salmista ele usa a noite, a escuridão, como um momento para ilustrar momentos difíceis que a gente esteja passando. Então, o outro elemento que o escritor utiliza aqui dos Salmos também é o choro, né? O choro, ele pode também, a gente pode encontrar na literatura esse elemento como emoções positivas, né? Uma alegria, mas em geral o choro ele é associado na literatura a momentos de tristeza, de dificuldades, né? E o salmista diz: o choro pode durar uma noite, ou seja, um período, e esse período não é objetivamente um período de uma noite literal. Essa noite ela pode durar, tem pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, e essa noite, né, representada aqui pelo salmista, ela pode estar durando 1 ano, 5 anos, 10 anos, a gente não sabe, né? Mas ele sempre aponta para uma perspectiva melhor depois, né? E aí ele utiliza elementos também da literatura que a literatura se apropria para representar a esperança, o novo começo, né? Ele utiliza aqui a alegria e o amanhecer, né? Mas a alegria vem pelo amanhã. Então, o nascer do sol, o novo dia, o amanhecer é sempre, pela literatura, trabalhado como um sinalizador de esperança, de uma nova oportunidade ou de um novo recomeço,
para a nossa vida e também enquanto sociedade. E eu queria terminar essa reflexão com o nosso terceiro personagem, né? O poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade. Eu quero concluir lendo um dos seus poemas que trabalha essa temática que a gente discutiu aqui nesse vídeo, que é um poema intitulado Passagem da Noite. Esse poema está no livro de poemas A Rosa do Povo, de 1945. E o poema fala assim: Passagem da noite. É noite, sinto que é noite. Não porque a sombra desce, bem me importa a face negra, mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se desânimo. Sinto que nós somos noite, que palpitamos no escuro e em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, na pedra. E que adianta uma lâmpada? E que adianta uma voz? É noite no meu amigo, é noite no submarino, é noite na roça grande, é noite, não é morte, é noite, de sono espesso, sem praia. Não é dor nem paz, é noite, é perfeitamente noite. Mas salve o olhar de alegria e salve dia que surge. Os corpos saltam de sono. O mundo se recompõe. Que gozo na bicicleta existir, seja como for. A fraterna entrega do pão, amar, mesmo que nas canções. De novo andar, as distâncias, as cores, posse das ruas. Tudo que à noite perdemos se nos confia outra vez. Obrigado, coisas fiéis, saber que ainda há flores e elas florescem, sinos, palavras, que a terra prossegue o seu giro e o tempo não murchou. Não nos diluímos. Chupar o gosto da vida. Clara manhã. Obrigado. O essencial é viver. Que Deus te abençoe e que você assista filmes, leia a Bíblia, leia poesias e certamente esse momento, esses autores certamente vão lhe ajudar a passar por esse momento de maneira mais em paz e com esperança e perspectiva de um novo recomeço. Deus te abençoe, graça e paz.